Agora, de volta ao Brasil, a produção industrial por aqui caiu pelo segundo mês seguido. Depois de outubro, novembro também ficou no negativo. Mas quando a comparação é de 2024 com 2023, os números continuam mostrando um desempenho melhor da indústria. Vamos então ao resultado aqui no telão da produção física industrial, dado que foi divulgado hoje pelo IBGE. Aqui a gente tem na linha de cima a indústria como um todo e abaixo ela é dividida em indústria de bens de capital, que inclui máquinas e equipamentos, bens intermediários, peças, acessórios e insumos industriais, por exemplo, e os bens de consumo, aqueles produtos prontos, acabados que a gente compra, indo desde os duráveis, como os automóveis, aos semiduráveis, como roupas, e aos não duráveis, como alimentos, entre muitos outros. Nessa primeira coluna aqui, a gente tem a comparação de novembro de 2024 com o mês anterior, outubro. E olha só, tudo no negativo. Então, a produção da indústria, tanto a indústria geral quanto nas suas 3 subdivisões, caiu em novembro quando a gente compara com outubro. Agora, quando a gente compara novembro de 2024 com 2023, novembro de 2023, o resultado é o oposto. A gente tem tudo subindo e destaque aqui para bens de capital, máquinas e equipamentos, com uma alta bem expressiva de 14% entre os 2 meses de novembro. A comparação ao longo do ano de 2024, janeiro até novembro, também mostra um resultado positivo, tudo subiu. De novo, destaque para bens de capital, que chegou a 8,8% de alta na produção. E aí, o acumulado em 12 meses, portanto, indo de novembro de 23 até novembro de 24, também mostra alta em todas essas comparações. Mais uma vez, bens de capital com o destaque positivo. Portanto, a gente vê claramente aqui, né, a comparação com o mês anterior ela é negativa, mas quando você olha todas as formas de comparar com o ano anterior, com 2023, o resultado é sempre positivo. Com o dado de novembro, a produção da indústria no Brasil está 1,8% acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Mas ainda 15% abaixo do melhor resultado da série histórica, que foi registrado em maio de 2011. A gente traz agora alguns destaques dessa pesquisa, todos destaques relacionados à comparação no acumulado de 12 meses terminados até novembro do ano passado. O índice geral, a indústria como um todo no Brasil, a gente mostrou, cresceu 3%. É o melhor resultado desde fevereiro de 2022. Bens de capital, destaquei ali que foi o grande destaque dessa pesquisa. Se a gente pega o acumulado em 12 meses, que estava lá naquela tabela, 6,7% de aumento, é o melhor resultado desde junho de 2022. E em bens intermediários, 2,7% de alta no acumulado em 12 meses, é o melhor resultado desde junho também de 2022. Para analisar os dados da indústria e também falar de outros temas que estão movimentando ou freando a economia brasileira, eu converso agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui nessa edição do Radar. Queria começar a entrevista, ministro, perguntando justamente sobre a produção industrial. A gente vê um dado aí negativo de outubro para novembro, mas bastante positivo quando a gente compara com 2023 e positivo especialmente para bens de capital, que sempre chamam a atenção para os investimentos, né? É um problema crônico do Brasil, uma baixa taxa de investimentos. A gente tem a indústria de bens de capital com um movimento bom em 2024, mas estamos agora num cenário econômico bem mais adverso. Eu queria começar perguntando para o senhor que expectativas a gente pode ter para investimentos no Brasil daqui para diante. Olha, Tulsi, a expectativa não é muito favorável como tem sido até agora, né? Tudo indica que após os resultados positivos da economia, inclusive no setor industrial, nos 2 primeiros anos do terceiro mandato do presidente Lula, isso tende a mudar, ou seja, a gente vai assistir a uma desaceleração de todos os segmentos da economia, particularmente da indústria, a partir do segundo semestre deste ano. No primeiro semestre, ainda vamos ter o impulso da boa safra de 2023, mas depois entra em cena como o pé no freio desse processo de expansão econômica, a taxa de juros mais alta, né? Então, a restrição orçamentária, o encarecimento do crédito vai significar que muitas empresas vão
adiar investimentos, vão rever seus planos, o consumo vai diminuir, porque fica mais caro financiar os bens adquiridos pelos consumidores. Então, no geral, a tendência é de um resultado menos favorável em 2025 do que foi em 2024. Por exemplo, a nossa estimativa para 2024 é do crescimento do PIB da ordem de 3,4%, 3,5%, com a indústria apresentando seu melhor resultado nos últimos 2 anos, crescendo perto de 3% em 2024. Mas o dado de novembro já é um sinal, como eu falei aqui, né? Começa a influenciar o desempenho da indústria e da economia como um todo, as taxas de juros mais altas. Né? Então, nós vamos ter um bom resultado da agricultura novamente em 2025, né? A safra se presume e se prevê muito boa, mas de um modo geral, é um resultado menos favorável do que aquele que o presidente Lula tem anunciado. Né? O slogan do governo, você tem visto, todos temos visto, eles plantaram 2 anos e agora vão colher os resultados. Não, eles plantaram 2 anos, mas em grande parte com aumento do gasto público. Isso fica insustentável, porque em algum momento a expansão do gasto público acaba influenciando a inflação. E o Banco Central tem que agir para evitar o descontrole do comportamento dos preços. Portanto, eu diria que o governo vai colher, nos 2 últimos anos do mandato, um desempenho menor, ou menos favorável da economia. Por exemplo, para 2026, a nossa projeção lá na Tendências é de um crescimento de apenas 1,6%. Para 2025, 1,9%, contra 3,4%, que é a nossa projeção para 2024. Quer dizer, a gente vai crescer menos por conta desse processo de aperto monetário e, pelo que o senhor está analisando aqui para a gente, esse crescimento começa a frear de uma forma mais significativa a partir do segundo semestre desse ano, é isso? É isso, e caberia aduzir, Túlio, que tem um componente externo, né, que pode impactar negativamente o desempenho da economia brasileira, que é o governo Trump. Nós estamos vendo os anúncios que ele tem feito de tarifas, não é? 60% de tarifa para as importações da China, 25% do Canadá, 25% para o México, 10% a 20% do resto do mundo, né? Dando a impressão que são os exportadores que vão pagar por isso. Na maioria esmagadora dos casos, isso vai recair sobre os consumidores americanos, o que significa mais inflação. Mais inflação significa que o Banco Central americano, o Federal Reserve, não vai prosseguir na sua trajetória de queda da taxa básica de juros, como, aliás, já anunciou, de certo modo, o seu presidente, o Powell. Né? Então, significa taxa de juros mais alta do que se esperava nos Estados Unidos, significa dólar mais forte no mundo inteiro. Dólar mais forte impacta no Brasil com um real desvalorizado. E real desvalorizado significa impacto na inflação. Esse círculo vai resultar no prolongamento da taxa de juros mais alta no Brasil ao longo do tempo. Não apenas os 2 pontos percentuais que o Banco Central já anunciou, né? 1 ponto percentual agora em janeiro, 1 ponto percentual na segunda reunião do ano, que já garantiria, chamamos assim, uma Selic de 14,25%. E nós, da Tendência, achamos que, além disso, vai ter mais uma de 50 ou 25 pontos, terminando o ano, vamos dizer, o máximo do ano, em torno de 15% a 25%, e a partir do meados do segundo semestre pode começar a haver uma queda, mas termina o ano ainda com uma Selic de 14,5%, muita gente está falando em 15%. E tudo isso impacta a atividade econômica, portanto, indiretamente, a política econômica do presidente Trump vai ter impacto no Brasil. E poderia acrescentar ainda mais o seu projeto de deportação em massa. Né? Eles prometem deportar de 11 a 15 milhões de trabalhadores informais. Primeiro, ninguém sabe como vai ser a logística desse processo, mas vai ser impacto inflacionário também, porque grande parte desses ilegais trabalha na indústria, na agricultura. Metade dos trabalhadores da agricultura americana é constituída de ilegais. E na Califórnia chega a 2/3. Ou seja, isso é um choque de oferta, digamos assim, aumenta um custo do trabalho que impacta a inflação. E a inflação gera todo aquele processo que eu já descrevi aqui. Portanto, o governo Trump não será um governo que traga bons
auguros para o Brasil durante o seu mandato, particularmente no início deste período, este ano de 2025. Dado que a questão fiscal no Brasil já está, vamos dizer assim, bastante repercutida e precificada, né, depois do anúncio do pacote de contenção de despesas do governo no ano passado, é correto dizer que a grande variável que está suspensa no ar agora para a economia é o governo Trump? É aguardar para ver o que é que ele vai colocar em prática? Você diz, além da questão fiscal, é isso? Eu estou me referindo assim, a questão fiscal já está dada, né? A menos que venha alguma outra coisa, Assim, tá já se tem um horizonte aí de, enfim, não há novas medidas claramente em discussão, não há mais um pacote sendo esperado pelo mercado, esse pacote já foi aprovado, já repercutiu muito, negativamente falando. Então, a minha pergunta é no sentido de aquilo que o mercado aguarda para observar em termos de evolução hoje em dia, dado que a questão fiscal já repercutiu, a posse de Donald Trump, é o governo dele, são as medidas dele que podem provocar solavancos na economia? Olha, eu diria, Tusk, que a questão fiscal continuará a ser o principal ponto de interrogação, a principal dúvida, né? Porque todo mundo espera que haja alguma medida, porque se não houver, nós vamos ter dólar cada vez mais altos, pressões inflacionárias cada vez mais altas, mas fora isso, fora a questão fiscal, que é proeminente hoje no cenário macroeconômico brasileiro, eu diria que Trump é realmente a principal ameaça à situação macroeconômica do país, os seus impactos, tanto na inflação quanto no comércio mundial. Não é? O uso da tarifa, ele disse que tarifa é a palavra mais bela do dicionário. E ele vai usar a tarifa não como é comum e como está nos tratados internacionais, a tarifa visa ao equilíbrio do comércio entre os países. Ele vai usar a tarifa como maneira de punição, né, para aqueles que não se curvam aos seus desígnios. Né? E tudo isso tende a gerar reações, retaliações. E nós podemos ingressar num período muito complicado que aconteceu em 1930 nos Estados Unidos, né, quando veio, depois da quebra da Bolsa de Nova York, os primeiros sinais de depressão nos Estados Unidos, o Congresso americano aprovou uma lei que aumentou brutalmente as tarifas aduaneiras, a chamada Lei Smoot-Hawley. E essa lei provocou uma queda de 1/3 do comércio mundial e é tida como um dos principais fatores que causaram a Grande Depressão dos anos 1930, que teve impacto mundial. Claro que pode não chegar a esse nível, mas não se descarta a hipótese de as tarifas de aduaneiras do governo Trump causarem uma redução do comércio global e consequência negativa para toda a economia mundial, e, portanto, para o Brasil. Agora, ministro, voltando aqui às previsões, o senhor estava falando aí das previsões da Tendências e elas estão alinhadas aí com aquilo que o Boletim Focus do Banco Central trouxe essa semana, né? O mercado, de forma geral, projeta uma taxa Selic para o fim desse ano na casa dos 15% ao ano, com uma inflação ainda beirando 5%, 4,99%. Essa taxa Selic a 15%, que está mais ou menos dentro das previsões de vocês também aí na Tendências, é uma taxa, assim, ela está parando em 15% nas previsões de vocês, porque 15% seria o suficiente para começar a dirigir a inflação para o centro da meta, ou porque não dá para esperar mais desse Banco Central? Não, eu acho que a taxa Selic chega a esse nível basicamente por causa da situação fiscal. Ou seja, você tem que, no processo de combate à inflação, há dois instrumentos básicos, não é? Além da ação sobre a expectativa, que são a taxa de juros, que é o instrumento monetário do Banco Central, e a situação fiscal, que está sob a responsabilidade do Tesouro. No Brasil, a taxa de juros mais alta responde à ausência de uma política fiscal que faça uma dupla com o Banco Central para controlar a inflação. Então, fundamentalmente, taxa de juros mais alta no Brasil, deixa-me repetir isso, porque é importante, reflete uma situação fiscal periclitante. Nós podemos estar caminhando para uma crise fiscal muito grave, que pode evoluir para uma crise financeira com repercussões também muito sérias sobre a economia. Por quê? Porque a relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público e que os analistas da economia brasileira e os investidores olham com muita atenção, é essa relação. E essa relação ela está subindo.
Durante o governo Lula, desse terceiro mandato, a relação vai passar de 71% para 85% do PIB, ou seja, um crescimento de 14 pontos percentuais. É o maior no período de governo em toda a história recente do país. E não há nenhuma expectativa de que essa relação estabilize, como tem prometido o Ministério do Planejamento. Por quê? Para essa relação entre a dívida e o PIB se estabilizar, parar de subir, portanto, é preciso um superávit primário, isto é, receita menos despesas, exceto os gastos com juros, da ordem de 2% a 3%. E o próprio governo promete apenas 0,1% em 2024, que a gente não sabe ainda, mas vai saber brevemente, e zero em 2025, ou seja, não teremos de parte do governo, até porque ele não tem condições, é bom que se diga isso, né? Dada a rigidez orçamentária. O espaço para corte no Brasil é quase inexistente. Então, a tendência é essa relação continuar subindo. E, portanto, daqui a 2 anos, nós vamos estar entre os países emergentes de maior endividamento como proporção do PIB. Nós estaremos junto da Líbia, que é subdesenvolvido, do Egito e da Ucrânia, veja só que é um país em guerra. A média nos países emergentes dessa relação é em torno de 55% a 60%. Nós já estamos, este ano, com perto de 80%. Então, esse realmente é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. No campo fiscal, é a dívida. E na economia, os seus efeitos nas expectativas e na percepção de risco da economia brasileira. Lembrando, como o senhor falou, que existem obstáculos, né? Um deles é a rigidez orçamentária, outro obstáculo é a própria atuação do Congresso Nacional, com ânsia por emendas e com rejeição a regras na distribuição dessas emendas parlamentares. Mas feitas essas ressalvas sobre dificuldades para implementar um ajuste fiscal mais rigoroso, seria só um ajuste de contas, seriam só medidas adicionais àquelas que já foram apresentadas, que poderiam mudar a trajetória dessa freada que a gente está tendo na nossa economia logo à frente, é isso? Olha, Tusso, depende do tipo de medidas. Se forem medidas parecidas com a do pacote fiscal, não vai adiantar muito, porque o governo não tem condições de atender, vamos dizer, as demandas, as percepções do mercado, dada a rigidez orçamentária que você falou. Quando você considera todos os gastos obrigatórios, inclusive os de educação e saúde, o governo dispõe de apenas 4% do orçamento federal para financiar as atividades normais do governo, que consomem pelo menos 2%, e os outros 2% para financiar o resto. Judiciário, Forças Armadas, investimento, cultura, manutenção dos estudantes que estão fazendo curso de mestrado e doutorado no exterior. Isso é totalmente insustentável, até porque ao longo do tempo, esse espaço vai se reduzindo, porque o gasto previdenciário cresce pelo envelhecimento da população e pelas fraudes que existem, sobretudo no benefício de prestação continuada, vai diminuir, vai ser 3, vai ser 2,5, né? E o Tesouro já calculou que por volta de 2032, 100% do gasto federal será de natureza obrigatória. Claro, vai colapsar antes, né? Porque fica inviável gerir o orçamento. Vai faltar dinheiro para tudo, para seguro rural, o seguro rural impede uma safra boa, vai faltar dinheiro para cultura, vai faltar dinheiro para ciência e tecnologia, e por aí vem. E, gente, para você, a dramaticidade dessa situação que está nos conduzindo a uma crise de proporções muito sérias, né? Você poderia perguntar a todos, o que é possível fazer? Eu acho que tem que ser medidas amplas, fora desse dia a dia, de cortar aqui, cortar acolá, para mudar estruturalmente o gasto público. Eu diria, em primeiro lugar, no curto prazo, o governo teria que anunciar que desistiu de isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. É uma medida que tem certo sentido um pouco abaixo desse nível, mas é uma medida nitidamente eleitoreira. E foi essa medida que matou o pacote fiscal, né? Porque foi uma contradição. Né? Você vai fazer um pacote para cortar gasto e renuncia à receita. Né? Você tem que rever algumas medidas caras para a esquerda e para as corporações da educação, tem que rever a regra de financiamento da educação no Brasil. É uma regra que não existe em canto nenhum do mundo, que é vincular 18% dos impostos da União e 25% do Estado e município para a educação. Né? Desde a Mesopotâmia, Tusse, desde o Egito Antigo, orçamento se decide ano a ano.
porque a missão principal de um parlamento, sobretudo com o surgimento da democracia moderna a partir do século XVII na Inglaterra, a principal função, a mais nobre função de um parlamento é aprovar o orçamento anual. Aqui, as prioridades são definidas eternamente, não é? E saúde é vinculado também, não é? Salário mínimo vincula a aposentadoria. Esse excesso de vinculações torna impossível gerir de forma adequada o orçamento. Portanto, esse é uma missão difícil para o presidente Lula. Primeiro, porque o PT não acredita nessas medidas, eles acham que isso é medida demandada pelo Faria Lima, pela direita, né? Porque quem quer prejudicar os pobres, né? Você vê vez por outra deputados do PT criticando o pacote fiscal do seu próprio ministro, dizendo que eles buscaram prejudicar os menos favorecidos. Não, o que prejudica menos favorecido é a inflação, né? A inflação é o principal imposto, o pior imposto que atinge, sobretudo, as classes menos favorecidas. Então, nós temos um governo que não acredita nas medidas que devem ser tomadas para evitar essa crise. E, portanto, é um governo que não acredita que tenha crise. Basta ver a declaração do presidente Lula. Há umas semanas atrás, ele falou: o problema do Brasil, não existe problema do Brasil a não ser a taxa de juros. Não, a taxa de juros é uma consequência de um problema grave que se chama problema fiscal. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio da Tendências Consultoria. Ministro, muitíssimo obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Radar e um feliz ano para o senhor. Muito obrigado a todos pelo convite. Feliz ano novo para você e para todos que estão nos ouvindo ou vendo. Muito obrigado.